E o nosso primeiro convidado é mesmo o Dr. Leonardo Palmeira e o livro Esquizofrenia. A família é decisiva para esse processo? É muito, Leda. A família é fundamental em todas as fases da doença. Né? No início, né, quando ela pode identificar o problema a tempo, para que possa tomar as devidas providências no sentido de garantir um tratamento para essa pessoa, né? E durante o tratamento, que ele é fundamental para a estabilidade a longo prazo do paciente esquizofrênico. Tem vários estudos, por exemplo, no mundo todo que mostram que pacientes que têm uma família cooperativa, colaborativa com o tratamento, que entende o que é esquizofrenia, têm até 4 vezes menos recaídas ao longo de todo o processo. Como é que a gente entende essa família cooperativa? O que seria isso na prática? É o que a gente trabalha com os familiares, no sentido de ser colaborador mútuo do tratamento, né? Entender o problema, né? Saber os sintomas da doença, né? Entender os conflitos que a doença traz para o cotidiano, tanto da pessoa que sofre da doença como da família, né? E saber manejar esses conflitos da melhor maneira possível, reduzindo o nível de estresse. A Glória está mostrando na novela, e é a intenção dela mostrar mesmo isso, o preconceito que existe contra a doença mental. E tanto é que há um pobre e um rico. Uhum. E o pobre, teoricamente, é melhor tratado do que o rico, é mais assimilado pelo grupo, pela comunidade, pelo entorno, né? Os vizinhos, a família e tal. Mesmo que a família não tenha o conhecimento técnico, uhum, né, do assunto. Ou não tenha acesso, sei lá, a ler mais, a entrar na internet, a se aprofundar e tal. Há uma diferença de tratamento. Uhum. Esse preconceito existe contra todas as doenças mentais? Sim, inclusive a esquizofrenia. Contra todas, e principalmente a esquizofrenia, que é a doença mental mais grave. Agora, nesse caso que você está citando da novela, eu acho que o grande diferencial aí é que a família do Tarso nega a doença, né? E a negação é um processo que a família até passa inconscientemente no início do processo, pela dificuldade de aceitar um familiar doente, né? E com todas aquelas frustrações que o pai ou a mãe acabam depositando no filho, no sentido de esperar que ele consiga um emprego, que consiga evoluir, e acaba com a doença impedindo que ele o faça, né? Então, eu acho que esse processo de negação ele é comum e é o que está fazendo a diferença nesses dois casos, né? E há também uma vergonha social, né? Sim, uma vergonha. Além da sucessão, quer dizer, além de meu filho vai tocar os meus negócios e tal, e ele não vai mais porque ele adoeceu, e adoeceu de uma doença grave, que é muito estigmatizada pela nossa sociedade. Então vem a necessidade de esconder o problema, né? Quando na realidade não que se deve anunciar o problema para todo mundo, mas se deve ter clareza que o problema existe, que há tratamento, e encaminhar essa pessoa logo para o melhor tratamento disponível. Encarar de frente é fundamental. É fundamental. E eu acho que o conhecimento ajuda muito. O conhecimento ajuda muito, porque essa fase inicial é comum que a família às vezes entenda como uma coisa natural da adolescência, né, uma crise existencial, né? Alguns vão até para o lado da religião, acreditam que é um problema de manifestação espiritual, quando na realidade não, né? É um problema médico e que precisa de tratamento, e com tratamento a pessoa vai se recuperar e vai ter uma grande chance de ter uma vida normal. E aí, pois é administrável a doença? Com certeza. A gente conviveu com famílias durante anos, né, que chegaram a nós desestruturadas e perdidas, e que, conhecendo o problema, sabendo se orientar a respeito disso, conseguiram uma grande revolução até no relacionamento familiar, e principalmente isso tem reflexo na vida dessas pessoas que sofrem da doença. E na questão recaída, quer dizer, na questão crise, o tratamento, a aceitação da família também ajuda, porque ajuda o próprio paciente a se aceitar. O que acontece? Existe um conceito de emoção expressada. O que vem a ser isso? A emoção expressada é a carga emocional negativa que existe nas relações familiares. E a emoção expressada, negativa, né, como a gente está falando, é o principal fator de risco para recaídas a longo prazo, né? Então, o paciente pode estar tomando a medicação, pode estar fazendo terapia ocupacional, e se a família não souber se orientar em relação ao problema, ela vai acabar depositando nesse paciente e até entre os outros membros da família uma grande carga negativa de emoções que vão prejudicar a estabilidade dessa pessoa a longo prazo. Mas a pessoa se medicando e seguindo o tratamento, ela pode não ter crise? Pode não ter crise. É desejável que sim, né? E que se espera disso do tratamento. É desejável, mas é real? É real. Tem vários pacientes que passam muito tempo sem crises, né? Até 20%, isso são dados estatísticos. Eu acho que cada caso tem chance de evoluir bem, né?
mas até 20%, 30% dos casos de esquizofrenia tem apenas uma crise, né? Depois não tem mais recaídas. Né? Existe a maior parte dos casos de que há crises sucessivas, mas que com o tratamento podem não acontecer. E como é que de que as famílias mais se queixam no consultório? Elas se queixam da dificuldade, por exemplo, de como devem agir quando o paciente diz que escuta vozes ou que está sendo perseguido, né? Se devem confrontar isso com a realidade. Né? E a orientação é que é importante entender que o delírio ou a alucinação, para o paciente, aquilo é real. Né? Então não se pode dizer, olha, isso é mentira, coisa da sua cabeça, né? Vai arrumar uma ocupação, não é nada disso. Isso acaba produzindo um estresse muito grande e o sintoma delirante, alucinatório, essas vozes e as crenças acabam piorando diante disso. Né? Então é importante apoiar esse paciente, dar suporte a ele, apoiar proteção. como? Dizer, você está ouvindo vozes mesmo? Olha, eu entendo que isso seja uma experiência que você está passando, né? Eu estou do seu lado, eu estou te protegendo, pode contar comigo, né? Nós vamos procurar um tratamento para que isso não venha a evoluir. Eu acho que é claro que você não vai também embarcar no delírio dessa pessoa. Pois é, né? também é complicado, né? Eu costumo até citar um exemplo de um paciente que eu atendi, uma família que eu atendi, e esse paciente achava que o vizinho estava conspirando contra ele. Né? E diante da grande confusão em casa que ele criou, achando que o vizinho tinha colocado câmeras e estava monitorando os pensamentos dele, o pai, né, querendo ajudar, disse, não, eu vou então na delegacia com você, a gente vai dar parte nisso. Ele tinha um delegado conhecido, amigo, que bancou também essa ideia. Isso gerou um grande problema, porque esse rapaz, como isso não foi suficiente para conter o delírio, nem a alucinação que ele tinha, esse rapaz passou a frequentar a delegacia diariamente para relatar os novos acontecimentos em casa. Né? Então, o delegado naturalmente chamou o pai e disse, olha, não dá mais. Né? Você procura um tratamento para o seu filho, porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum dessa forma. Né? Então, são exemplos como esse que a gente vê acontecendo no dia a dia dessas pessoas. Mas é um fio da navalha, né? Porque você vai concordar com ele, de certa forma, entre aspas, esse concordar, que ele está tendo uma alucinação, né? Que não é alucinação, quer dizer, que é real. Sim. Né? Você vai ficar entre... Mas olha que coisa delicada, você também, como família, você está sentindo uma dor por ver uma pessoa que você gosta doente. Né? Você sabe que está doente, então tem todo um desgaste aí, né, muito da doença que é pesado para a família. A família vai concordar, mas não muito. Né? Não é isso que você está dizendo? Não, exatamente. É concordar, mas não é embarcar. Não embarcar, Poxa, é respeitar. Fio da navalha total, cara. Respeitar que essa experiência Como é que acontece. a gente vai saber qual é o limite disso? É difícil. Eu acho que o para bom senso... uma pessoa que não é médica, que não tem uma formação... Agora, a família, ela está emocionalmente envolvida. Então, eu estou te falando isso como médico. Mas, certamente, se eu tivesse um caso na minha casa, na minha família, seria muito mais difícil do que isso. Né? O que a gente tenta é, através da teoria, né, mostrando para a família o que é cada sintoma, fazer com que ela possa relativizar um pouco mais e lidar melhor com aquilo. Né? Mas eu concordo com você que é difícil. Tudo, mas né? Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas estou pensando assim, como família, como deve ser delicado. Né? Muito, muito difícil. Quer dizer, não é assim, tem preconceito e pronto, né? Quer ver uma outra situação? É difícil mesmo, é uma situação complicadíssima. A gente está falando de delírio, alucinação, que é sempre uma coisa muito impactante, né? E todo esquizofrênico tem? Não necessariamente, é aí que eu quero chegar. Bastante comum. É bastante comum, né? O tipo de esquizofrenia que é paranoide, né? Que vem de paranoia, que é justamente delírio, alucinações, é o tipo mais comum. Mas existem outros sintomas que a gente chama de negativos, né? Que são sintomas como desinteresse, apatia, dificuldade de realização pessoal, profissional das atividades. E a família muitas vezes entende isso como preguiça, desleixo, né? E acaba também pressionando muito esse paciente a, enfim, dar um rumo à sua vida. Né? Você é jovem, você é cheio de gás, vai para a luta, vai trabalhar, vai se arrumar. Vai trabalhar, vagabundo.